Hello! Olá! Boa noite, meu povo, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Ó, rapaz arrumado, rapaz, é brincadeira não. Patrícia Nogueira já tá por aqui. Irmã, beijo, irmã. Boa noite, boa noite. Oi, ó. Tudo. Jaque tá por aí. João Vitor tá por aí. Como é que tá aí, João Vitor? Tá frio aí na Chapada, João Vitor? E aí, velho, gostou da beca, Matheus? Rapaz, no shape, bebê. Não, não vou virar o celular, não, porque esse vídeo vai pro YouTube depois. Vai ficar assim, vira o seu, rapaz. Larga de agonia. E aí, gostaram? Rapaz, já sabem por quê, né? Já sabem por que o prof tá assim hoje, né? Todo bonitão, todo elegante. Já sabe, né? É, claro, lógico. Tá pensando que a gente só vive de macacão, Matheus? Não, pá, o cara tem que andar bonito também. Ô, minha querida, olha, eu vou explicar de novo. O celular fica assim deitado porque depois esse vídeo vai para o YouTube. Então, os colegas que vão ter acesso a esse vídeo, eles vão ter com a melhor resolução, com a qualidade melhor, tá certo? É por isso que o celular fica assim. Mas só é virar o seu aí que dá tudo certo, rapaz. Hoje não, Renan. Hoje o exame de fezes não está marcado para hoje, não. Mas amanhã, de manhã cedo, levo, ó, 500 ml naquela lata de leite ninho. Naquela lata de leite ninho. É. Oh, meus queridos, muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Sim, meu povo. Então, hoje, a gente vai discutir dois assuntos muito rápidos e interessantes. Os dois assuntos são o seguinte. O primeiro assunto, eu só queria dizer que, assim, né, tô bonitinho, arrumadinho dentro de casa, não é para Natal, não é para assistir a final do Big Brother. É uma forma singela de homenagem a todos nós, profissionais de enfermagem. Hoje é o Dia Internacional do Profissional de Enfermagem, onde é comemorado, onde é reverenciado o profissional de enfermagem, e dizer que nesse momento tão crítico da saúde mundial, é extremamente importante que a gente pense cada vez mais como um profissional de fato. A gente tem que se afastar mais dos estereótipos angelicais que a gente carrega aí ao longo de toda a nossa trajetória profissional. Eu sou estudioso da história da enfermagem, então, assim, não dá. Toda vez que eu ouço aquela história de herói, aquela história de sacerdócio, aquela. Não, cara, não. Não é isso. O que a gente quer é o que eu postei hoje durante o dia. O que a gente quer é valorização profissional, o que a gente quer é engajamento político para conseguir as nossas condições essenciais enquanto profissionais. É 30 horas, é carga horária base, é piso salarial. Então, o que a gente precisa é disso, entendeu? É de piso salarial de 30 horas, a gente precisa de valorização, sim. A sociedade já está trazendo um monte de coisa para a endossar esses nossos anseios. Então, assim, apesar de ser um momento muito difícil para o mundo como um todo, é um momento muito importante para a enfermagem também, onde ela mostra o seu papel, onde ela mostra a sua força e a sua potência e a sua necessidade enquanto ciência. Então, a gente não pode perder de vista que a enfermagem é uma ciência e que é muito bem fundamentada, muito bem enraizada, que existem N número de pesquisadores, existem muita gente fazendo ciência por aí de forma qualificada, de forma adequada. Estamos em todos os locais que desenvolve saúde, seja em cura, seja em prevenção, seja em tratamento, a gente está lá. A gente está lá. Então, hoje é um dia muito especial para a gente fazer reflexões sobre os nossos posicionamentos políticos, a nossa forma de abordagem, o nosso respeito, a nossa representatividade diante da sociedade. Então, eu convido vocês para fazerem essa reflexão, tá? Não é, não, mas eu não gosto de política. Não, meu querido, a gente não consegue nada sem política.
A gente não consegue. Política não é uma coisa ruim. Não pense em politicagem e pense em política. Não, politicagem é uma coisa, política é outra. Para desenvolvermos enquanto profissão, para desenvolvermos enquanto cidadãos, precisamos de política. Num país democrático, precisamos da política. Tá certo? Então a gente precisa se engajar mais, precisa apoiar mais os colegas, tá certo? Porque a gente precisa dar esse boom na gente aí. É o que a gente precisa, tá certo? Então eu acredito que o profissional enfermeiro ele tende a ter um exponencial nesse momento. Hoje eu estava aqui agora assistindo o Jornal Nacional, né? O comecinho do Jornal Nacional e acreditem, foram 10 minutos do horário nobre. 10 minutos do horário nobre só falando enfermeiro. Contaram a história da enfermagem, cara. Contaram a história da enfermagem, sucinto, obviamente, mas contaram a história da enfermagem no jornal, cara. Eu jamais vi isso. Então, assim, é um momento sim de reflexão, mas é um momento muito forte, é um momento muito potente da enfermagem. Então a gente não pode perder esse tipo de oportunidade, tá certo? Então fica aqui o meu respeito, o meu carinho a todos os colegas, tá certo? A todos os colegas, enfermeiros, profissionais de enfermagem. Para quem gosta de curiosidade, né? Para quem gosta de curiosidade, a Semana Brasileira de Enfermagem, ela é comemorada do dia 12 ao dia 20. Ah, professor, mas do dia 12 ao dia 20 passa de uma semana. Pois é, mas do dia 12 ao dia 20 se comemora a Semana Brasileira de Enfermagem, um decreto que Getúlio Vargas assinou e dizia assim, ó, que o dia 12 era em homenagem, obviamente, homenagem de nascimento de Florence Nightingale, não é, que é a precursora da enfermagem moderna. E o dia 20 de maio é comemorado o fim da Semana Brasileira de Enfermagem em comemoração póstuma ao dia, obviamente, da morte de Ana Nery. Então, a gente tem aí uma semana inteira para fazer homenagem, para refletir, para pensar bem a nossa profissão. Aos que não estão muito satisfeitos, que estão desmotivados, que estão tristes, assim, galera, é o momento de você pensar. Enfermagem é uma profissão como todas as outras. Então, se você não está satisfeito na profissão, cara, não é o momento de você depreciar. É o momento de você pensar em, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que eu estou disposto a pagar o preço de ter que brigar por isso? Então, assim, se você não está disposto a pagar o preço de ter que brigar por isso, você está puxando a galera para baixo, cara. Eu sei que não é isso que você quer. Então, se você quer jogar para cima, tá na hora, meu irmão. Vamos jogar para cima, estuda, que a vida muda, como diz o meu querido amigo Rômulo Passos. Estuda que muda tudo, bebê. Tá bom? Então, beleza. Era esse recado que eu queria falar, tá certo? Era esse recadinho que eu queria dar para vocês. Eu não consegui ler aqui, são muitos comentários de uma vez. Eu não consegui ler. Mas, muito obrigado pelos comentários, pelas parabenizações, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. E agora a gente vai fazer a minha outra coisa, a outra coisa que eu adoro fazer, que é discutir ciência. Porque quando a gente discute ciência, a gente qualifica, cara. A gente qualifica a nossa abordagem, a gente qualifica o nosso discurso. E é isso que vai valorizar você. Uma coisa muito importante, que é interessante, e nesse momento a gente pode falar sim, é o seguinte: quem valoriza você diante dos seus colegas de trabalho, não é se você é enfermeiro, se você é médico, se você é técnico, se você... Não, cara. O que valoriza é o quanto você sabe. Todo mundo que dá plantão aqui sabe. Não tem esse aqui que vai dizer que é diferente. Se você dá plantão e você for bom, todo mundo vai falar, porra, esse cara é bom, cara. Esse cara é bom. Independente do que ele faça, ele vai ser bom. Ele vai ser a referência naquele ambiente, naquele âmbito. Beleza? Então, não adianta. Conhecimento é poder. Não adianta. Independente de onde você esteja, conhecimento é poder. Tá certo? Então, se você é enfermeiro, seja um enfermeiro foda. Se você é um médico, seja um médico foda. Se você é técnico, seja um técnico foda. Que aí você vai ser valorizado. Não existe esse, mas a enfermagem não é valorizada. Não, bebê. Quem está no campo de batalha não é a enfermagem, é você. Então, se você foi desvalorizado no seu ambiente de trabalho, repense. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou trabalhando direitinho? Será que eu sou bom? Será que eu sou a referência naquilo ali? É prestar atenção, hein? A enfermagem não está lá no campo de batalha, não. Quem está lá no campo de batalha é você. Se você se deixa ser valorizado, repense.
Beleza? Muito bom. Por isso que toda terça-feira eu estou aqui para discutir com vocês algum conteúdo científico, alguma coisa, além de toda semana a gente discutir um monte de coisa no nosso feed, né? Postamos vários e vários memes e várias discussões, e aí nesse mês tem um monte de live ainda para vocês. Mas, além de todas as postagens do feed, essa semana eu postei uma que a galera gostou muito, que foi a do sublingual, né? A do Capital Prio sublingual e tal. Então a galera gostou bastante. Então agradecer demais a vocês que curtiram, compartilharam, tá bom? E dizer o seguinte, que é isso, conhecimento é poder, bebê. É por isso que eu chamo vocês toda terça-feira para aqui, é por isso que eu chamo vocês também para lá, para o YouTube, para assistir as outras lives. Já tem live lá de queimado, de abordagem ao queimado, já tem live de 5Hs e 5Ts diferentão. Então, assim, semana passada foi 5Hs e 5Ts diferentão, bebê. Negócio profundo que a gente não está acostumado a ver, beleza? Então, onde é que a gente vê isso? Aqui no Insta, nas lives do Play toda terça. A gente vê também lá no nosso grupo de Telegram, tá certo? A gente tem um canal do Telegram. Toda sexta-feira tem mini podcast lá, que a gente vai colocar conduta técnica e científica, a gente vai falar sobre reflexão, a gente vai... Semana passada eu postei sobre legado, bebê, é uma coisa extremamente importante. Então é muito interessante que a gente comece a desenvolver a nossa criticidade. Seja referência no que você faz, cara. Não seja 7 não, seja foda. Bata o pique e suba do 10, tá certo? Suba do 10, bata o pique e suba do 10, não seja 7 não, nota 7 é uma merda, pô. Nota 7, cara. Não, vamos pra cima, tá bom? Beleza, hoje eu vou até fixar aqui, ó, vou até fixar no comentário hoje, que a gente vai falar de TCE no APH. Ufo. Vou fixar essa criança, se eu conseguir. Não estou conseguindo fixar o comentário. Pronto, encefálico no atendimento pré-hospitalar. Trauma crânioencefálico, que também pode ser chamado de lesão cerebral traumática. Vocês vão achar esses dois termos grandões para falar da mesma coisa, que é a TCE, como a gente já está muito mais adaptado a ouvir, tá certo? Muito bom. Para falar de TCE no APH, a gente precisa se lembrar que professor, todas as abordagens do trauma crânioencefálico se darão no APH? Claro que não. Óbvio que não. Até porque a maioria das condutas definitivas do TCE será dada no ambiente intra-hospitalar, na unidade de referência. Galera, presta atenção, esse assunto é extremamente importante. Cai muito em prova de concurso, em residência. Então, assim, é interessante que vocês fiquem atentos. E para isso, manda aqui, ó, pega aqui esse negocinho aqui do lado, ó, tem um aviãozinho aqui do lado. Pega esse aviãozinho aqui, ó, e marca um colega, manda para ele aí. Manda para ele aí, para um colega. Aqui, o aviãozinho tá aqui do lado, ó. Manda para um colega aí, para o colega vir assistir aqui, que o bicho vai pegar a partir de agora, tá certo? Então vamos nessa. Bom, para falar de trauma crânioencefálico, eu preciso dar uma ideia para vocês de como é que funciona o trauma crânioencefálico no APH. No APH é assim, ó. A cada 15 segundos acontece um trauma crânioencefálico. 15 segundos, eu não estou blefando, hein? A cada 15 segundos acontece um trauma crânioencefálico. Um óbito ocorre a cada 5 minutos. Vítimas de trauma crânioencefálico morrem a cada 5 minutos, temos um óbito. Estou falando de Brasil. Eu estou falando de Brasil. A cada 5 minutos, um outro paciente, ele tem uma sequela grave. Ele tem uma sequela a cada 5 minutos. Ou seja, 15 segundos, um TCE. 5 minutos, um óbito e uma sequela grave. Beleza? Então, é muita gente tendo TCE. O nosso país é um país em desenvolvimento. E como todo país em desenvolvimento, é rico e farto de motocicletas. Motocicletas de baixas cilindradas. É um país em desenvolvimento, como, por exemplo, a Índia, tal. Então, assim, o nosso país é um país em desenvolvimento que é riquíssimo em motocicletas. Então, os nossos principais clientes no atendimento pré-hospitalar, as nossas principais vítimas de atendimento pré-hospitalar com trauma crânioencefálico, sim, são os motociclistas, tá certo? Que são acometidos das diversas formas que vocês imaginarem.
50% a 60% de todas as mortes por trauma ocorrem em decorrência de um TCE. Galera, eu vou deixar a luz desligada porque esta merda fica desligando, tá bom? Mas eu acho que tá claro, né? Tá dando para ver direitinho aí? Tá dando para ver direitinho? Me dizem aí. Tá legal a luz? Porque ela fica desligando, ela tá superaquecendo, coitada. Tadinha dela. Tá legal? Pronto, muito bom. Então, o que a gente precisa pensar é 50% a 60% das mortes por trauma ocorrem por vítimas de trauma crânioencefálico. Então, é extremamente importante que a gente aborde, saiba abordar inicialmente, entenda como é que funciona a circunstância, a cinemática do trauma, para poder encaminhar esse paciente o mais rápido possível para a unidade de referência. Beleza? Muito bom. Para vocês terem uma ideia, os dados brasileiros são muito antigos. São de 2013. Mas eu trouxe os dados norte-americanos que são de 2018 do gasto anual em vítimas de trauma crânioencefálico lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 60 bilhões de dólares por ano com vítimas de trauma crânioencefálico. 60 bilhões de dólares por ano só com vítimas de trauma crânioencefálico. Então é muito dispendioso. É muito dispendioso. A nossa verba aqui é específica do SUS, é exclusiva do SUS. Tá certo? Então, assim, não tem como a gente não pensar numa abordagem mais apurada, mais qualificada para esse paciente, porque esse paciente custa muito para o SUS e também para a sociedade. Obviamente, como a gente já falou, se as vítimas são vítimas motociclistas, o que é que acontece? E quem é o motociclista aí na sua cidade? Não é o carinha do... É aquele carinha que cai de moto. É aquele carinha que toma 2 pitu e vai no vai dar o grau. É esse que cai de moto, filho. É o cara do grau, é o cara que acha que sabe andar de moto, toma umas cachaça e vai fazer o vai dar o grau na moto. É esse aí que cai, tá certo? Então, assim, muitos desses, infelizmente, ficam com incapacidade permanente. E aí, adivinha para quem vai a conta? Para o Estado, vai para o seu bolso, bebê. Porque ele vai ficar sem condição de trabalhar, ele vai se encostar, ele vai aposentar, e quem vai sustentar? A sociedade, tá certo? Então, nós, enquanto profissionais, precisamos muito abordar de forma adequada para esse paciente ter o menor número de sequela possível. A gente vai fazer um bem para a vida dele, para a família dele e para o nosso bolso. Olha que legal, olha que mágico, bom demais, né? Pois é, então a gente precisa pensar nisso. As lesões cerebrais, elas podem ser primárias ou secundárias. As lesões primárias são aquelas derivadas do trauma direto, daquela pancada, pô, direto no encéfalo, beleza? É uma lesão, né, associada às lesões vasculares e de membranas, né, ocorridas no momento da agressão. Então, assim, quando há a lesão imediatamente no momento da agressão, essa lesão é chamada de lesão cerebral primária, tá bom? Beleza até aí? Vocês gostaram do hananã, né? Vai virar meme, né? Hananã. Espião, eu vou ficar até quieto. Sim. Então, essas lesões primárias, elas são as lesões que podem ser focais, tá certo? Podem ser focais, ou seja, aquelas lesões hemorrágicas do TCE. Elas podem ser difusas, que são aquelas contusões ou concussões. Professor, como é uma contusão? Uma contusão é quando há um choquezinho no cérebro de um lado só. Quando chacoalha o cérebro, é uma concussão. Você quer ver um exemplo clássico de concussão? Quando você pega uma criancinha e sacode ela, o cérebro dela bate na frente e atrás, e gera uma concussão na criança. Tá certo? Muito bom. Então, importante também lembrar que existem também os hematomas intracranianos, entendeu? Então, existem as possibilidades de hematomas intracranianos, que são aquelas lesões subdurais, epidurais e intracerebrais. Subdurais é quando está abaixo da dura mater. Epidurais é quando está acima da dura mater. E intracerebral é quando está dentro do cérebro. Tranquilo? Sem problema, sem agonia. Muito bom. Há também as lesões cerebrais secundárias, o nome já diz tudo. Se a lesão cerebral é secundária, como é então que essa lesão se dá?
essa lesão cerebral, quando ela é secundária, é um processo de continuação da lesão, desencadeada pela lesão primária. Então, toda lesão cerebral secundária é derivada de uma lesão cerebral primária. Simples assim. A lesão cerebral secundária, ela é derivada da continuidade da lesão, desencadeada por essa primeira lesão que aconteceu. Então, quando é que geralmente acontece isso? Com o efeito de massa, que aumenta a pressão intracraniana, e há uma movimentação mecânica do cérebro. Óbvio, se é uma caixa torácica, é uma caixa, né? É uma caixa aqui, a caixa calota craniana é uma caixa dura de osso fechado. Se você aumenta a pressão daqui e tem uma massa aumentando aqui, o efeito de massa, tem uma massa aumentando aqui de sangue, por exemplo, o que é que acontece com o cérebro? Ele vai se encolhendo para o cantinho. Ele vai se encolhendo até onde dá. Então, há uma movimentação mecânica do cérebro, e essa movimentação, já que o cérebro é dividido em dois lados, né, em dois hemisférios, se você faz muita forçação de barra, o cérebro vai, ó, sai do lado que ele devia estar. Ao invés de ele ser dividido em dois, ele vai ficar para um lado só. Quando ele fica para um lado só, há o que a gente diz, a herniação uncal ou herniação cerebral. Beleza? Quando há esse processo, há o aumento da mortalidade se não for tratado imediatamente. Tá certo? O risco do paciente desenvolver hipóxia é muito grande, a hipotensão também é muito grande, que a possibilidade do paciente desenvolver hipotensão, e também o fluxo sanguíneo cerebral ficará inadequado, porque você diminui a capacidade da pressão intracraniana, do fluxo sanguíneo circular naquele cérebro ali que está comprimido. Então, se você comprime demais o cérebro, não tem mais condição de fazer o fluxo sanguíneo cerebral estar adequado ali dentro. Beleza? Muito bom. Duas diquinhas agora de vida para vocês. Duas diquinhas de vida. Primeiro professor, o que é que eu posso fazer já no pré-hospitalar para identificar, por exemplo, um paciente que tem um TCE? Pronto, o paciente que tem um TCE, você vai identificar na abordagem inicial da vítima de politrauma, naquele X-ABCDE, você vai abordar o TCE, você vai se atentar e fazer uma avaliação mais crítica do TCE no D, na avaliação neurológica. É onde você vai avaliar o nível de consciência do paciente e também a situação de pupilas dele. Se tem anisocoria, se tem isocoria e tal. Então, assim, é no D que a gente avalia. Mas vem cá, dá tempo de chegar no D para saber se o paciente está agitado? Não precisa, cara. Na sua abordagem ali, senhor, meu nome é Mira, sou enfermeiro do SAMU, tô aqui para te ajudar. O cara, bola, cachorro, papagaio e periquito. Pô, peraí. O cara caiu de moto, tá falando bola, cachorro, papagaio e periquito, ele não tá bem. Ele não tá bem. Ele tem alteração do nível de consciência. Se ele tem alteração do nível de consciência, é um TCE. Alan Mato chegou, meu irmão, grande abraço, parceria. E eu tô arrumado hoje, Alan, ó, tô arrumado. David tá aí também, né? Tô arrumadão hoje, ó, pra ir bonitinho. Amanhã tem exame de fezes de manhã cedo, por isso que eu tô aqui arrumado. Sim, então, quando a gente pensa num paciente vítima de TCE, nessa forma, nesse formato, a gente identifica ele de primeira. A gente aborda o paciente, já entende que ele tem uma alteração do nível de consciência, é um TCE até que se prove o contrário. Aquele outro paciente que sabidamente bateu a cabeça, desmaiou, né, perdeu o nível de consciência, diminuiu o nível de consciência, ou vomitou na cena, é um provável TCE até que se prove o contrário. Então, se o paciente desmaia, vomita, tem alteração de consciência, tem agitação na cena de um trauma, ele tem um TCE até que se prove o contrário. Beleza? A gente precisa pensar no TCE se o paciente está alterado. Paciente que está etilizado, alcoolizado, chega na cena lá, bateu a cabeça, não sei, chega lá, tem lá um subgaleal, ó, o que a gente chama de galo, desse tamanho. Já foi. É um TCE até que se prove o contrário. E a gente vai ver que tem muito detalhe importante que a gente não pode deixar passar, principalmente na vítima, por exemplo, de TCE que está alcoolizado. A gente tem uma avaliação de TCE grave, moderado ou leve e que a gente não pode frisar demais a possibilidade de alcoolemia desse paciente, porque esse paciente pode estar sendo vítima de um TCE moderado a grave e a gente imaginar que, não, isso é cachaça, isso vai passar porque é cachaça e o cara está tendo alteração do nível de consciência por conta de um TCE. Eu já vi. Com a minha colega Clarinha Clá, 1000 volts, a gente abordou um paciente que foi atendido 5 da manhã
por uma queda da própria altura, completamente etilizado, caiu, bateu o rosto no chão, fez um cortezinho deste tamanho, ó, no supercílio. Cortezinho deste tamanho no supercílio. Cortou o supercílio e encaminharam para a UPA como cachaça. Bebedor, caiu, fez um cortezinho e encaminha. Desse jeito. Bebedor, fez um cortezinho e encaminha. Encaminharam, deixaram o cara lá. Faz uma solução nele aí e deixa correr. Pode fazer um sorozinho aí e deixa correr. E aí, ó, bora correr soro, bora correr soro, bora correr soro. Sabe que hora a gente foi chegar lá para atender ele? Que a UPA pediu? 8 da noite. De 5 da manhã, a gente chegou lá 8 da noite. 8 da noite. 8. Chegamos lá, o paciente com o mesmo nível de consciência rebaixado. Que horas foi que esse paciente chegou aqui? 5 da manhã. Eu falei, rapaz, não tem como. Ah, foi boa noite, Cinderela. Eu digo, não. Sem condição. Depois de uma hidratação severa dessa aí, sem condição. Quantos litros foi? 4 litros de soro. Eu falei, oxe, de jeito nenhum. Não tem boa noite, Cinderela, que dê jeito nisso, não. Não tem como, não tem condição. Foi um TCE. Ah, não foi, não foi. Ah, tá intoxicado. Eu digo, ó, a gente só vai tirar a dúvida se fizer uma tomografia. Não é? É, pronto. Então vamos encaminhar. Pegamos o paciente, levamos para a unidade de referência. Chegou na unidade de referência, fez a tomografia. Véi. Um hematoma subdural monstruoso. O cara fez um hematoma subdural monstruoso por causa de uma queda da própria altura. Um cara de 23 anos. Um cara de 23 anos. Beleza? Então, assim, a gente não pode subestimar o paciente. A gente não pode subestimar o paciente que bebeu, tá certo? E avaliar ele e colocar o etilismo ali, a alcoolemia, na frente do TCE. Primeira dica de vida é essa. Segunda dica de vida. Professor, eu já ouvi muito falar que aquela hiperventilação pode reduzir a pique. Como é isso? Sim, hiperventilar o paciente reduz a pique. Por quê? Porque quando você hiperventila, você diminui o nível de CO2 livre no cérebro, ou seja, você lava o CO2 que está disponível no cérebro desse paciente, o que leva a vasoconstrição e a redução do volume intravascular. Se você diminui o volume intravascular do cérebro desse paciente, você diminui a quantidade de líquido que está ali dentro. Se você diminui a quantidade, você diminui o processo de aceleração da pique, você diminui a acentuação da pique. Só que, gente, hiperventilar o paciente é fazer 20 incursões por minuto, de 20 a 22 incursões por minuto. Hiperventilar o paciente não é fazer assim, ó, ambu, não. Não é ritmo ragatanga, não, pai. Não é ritmo ragatanga. O que a gente tem que fazer é ventilar o paciente de 20 a 22 incursões por minuto. Isso é hiperventilar, é fazer uma hiperóxia no paciente, aumentar a concentração de oxigênio, lavar o CO2 que ele tem, tá certo? Então a gente não vai fazer ritmo ragatanga no ambu, não. É a gente fazer um pouco mais rapidamente a ventilação num paciente óbvio entubado. Tá certo? Então, se o paciente está em ventilação mecânica, se o paciente está em uso de bolsa válvula máscara, a gente vai fazer uma ventilação a cada 3 segundos, que vai ofertar aí seus 20, não é? 20 por minuto, de 20 a 22 por minuto, tá certo? Nada de no paciente, pelo amor de Deus, isso não é hiperventilar. Isso é barotrauma que você quer fazer, tá bom? Beleza. Outra dica de vida importante é o paciente, essa dica de vida. Jesus Maria José. O paciente, ele pode se manter lúcido depois de um TCE, até que o hematoma se expanda ao ponto de comprimir uma estrutura cerebral. Como é isso, professor? Exemplo clássico. Um Celta, 8 pacientes dentro. Desse jeito. Um Celta, 8 pacientes dentro. O Celta capotou a 70 por hora numa via de 80 km por hora. Beleza? Celta, 80 km por hora, com 8 pessoas dentro. O motorista foi o que, né, menos se machucou, dizemos, muscularmente, foi o que menos se machucou. Estava na cena, andando, pegando o pessoal do meio da pista e levando para o canteiro. Pegando o pessoal do meio da pista e levando para o canteiro.
Beleza. Chegamos na cena, abordamos todo mundo, tal, fizemos um start ali, né? Porque eu estava sozinho na cena, eu e o colega, fizemos um start ali e tal, colocamos o pessoal para lá e fomos abordando um ao outro. E aí eu olhei pro cara e falei, velho, você estava no acidente? Ele disse, eu estava dirigindo. Eu falei, mas o carro ficou acabado, velho. Como é que você tá bem assim? Ele, não, pô, tô de boa aqui, tô tranquilo. Aí eu fui olhar o carro, né? Olhar a cinemática, né, cara? Vou perder pra cinemática ou não vou perder? Eu olhei pra cinemática, um olho de boi enorme no para-brisa. Enorme aquele olho de boi. Eu falei, se o cara não tiver um chifre aí e eu não vi, ele meteu uma cuca ali e fez um TCE. Não tem como o olho de boi daquele tamanho não ser de um TCE. Beleza. Cheguei nele e falei, cara, é o seguinte... Você bateu a cabeça ali, não foi? Ele foi, velho. Foi um pancadão da porra, mas eu não tô sentindo nada. Não deu outra, bebê. Deite aqui, por favor. Deite aqui na prancha. Deitou na prancha, coloquei ele deitadinho, ó. Pranchei ele bonitinho. Coloquei ali, ó. Colar cervical nele bonitinho e tal. Daqui a pouco o cara começou a convulsionar, bebê. O cara, o melhor que tinha, que tava pegando o povo do meio de lá pra cá, ele estava numa coisa que a gente chama de intervalo lúcido. Intervalo lúcido. O cara estava naquele período onde há uma hemorragia e o hematoma está se expandindo. O hematoma está se expandindo até que comprometa as estruturas cerebrais. Comprima, tá certo? Então, assim, é fatal, filho. É fatal. Se o cara tivesse ali na cena e a gente não tivesse dado importância, abordado ele, colocado ele para lateralizar ele, ele caía lá no meio da pista e um carro passava por cima e ele morria. Sacou? Então, assim, é muito importante que a gente fique atento, porque todo paciente vítima de um cinemática importante, ele pode estar no que a gente chama de intervalo lúcido, tá bom? Ele pode estar em um período de expansibilidade desse hematoma, tá certo? Então, ó, os dois olhos atentos aí. Hudson tá por aqui. Ô, meu querido, parabéns pelo seu dia. Hudson é meu amigo, meu colega daqui do São Luís de Salvador, há quase 10 anos, né, Hudson? Beijão, meu querido, tá bom? Grande abraço para você, parabéns pelo enfermeiro que você é, tá certo? Beleza. Agora a gente fala de outra coisa muito importante, que a gente lembra-se no TCE, né, quando a gente está falando de expansão de massas, é da doutrina de Monro-Kelly. Tem gente que chama de doutrina de Monro-Kelly, tem gente que chama de doutrina de Monro-Kelly, e aí você chama do que quiser. Mas o que é essa doutrina de Monro-Kelly? Para a gente explicar um pouco melhor essa expansibilidade, essa expansão que o TCE pode dar. Gente, quando o paciente está normal, que ele não tem TCE, ele tem uma pressão intracraniana normal. Uma pressão intracraniana tranquila ali. Tá certo? Muito bom. Se ele tem uma pressão intracraniana normal, ele está no estado normal, o que é que ele tem? Ele tem ali dentro da cabeça, né, do coco aqui, ó, do coco, ele tem um volume venoso, uma quantidade de volume venoso, ele tem um volume arterial, sangue, obviamente, né, sangue venoso, sangue arterial, o cérebro, que é a massa, não é? E a gente tem o líquido céfalo-raquidiano. Pronto, então tá tudo estabilizado, tá em hemostasia, pressão intracraniana, tá show de bola, ó. Chuchu, beleza. Não muda nada. Tá ali todo mundo, ó, equilibradinho, todo mundo na quantidade certa. Por quê? Porque é o que tem que ter lá dentro. Sangue venoso, sangue arterial, o cérebro e o líquido céfalo-raquidiano. Show de bola. Quando há a evolução de uma massa, ou seja, quando sangra lá dentro, aparece um sangue que não é nem venoso, nem arterial. É um sangue que está saindo do local que devia estar. Então, se o sangue não está nem dentro da artéria, nem dentro do vaso, ele não devia estar dentro da calota craniana. Mas por que não devia, professor? Porque não cabe, bebê. A calota craniana não cabe nada que não seja dela. Então, como é que o corpo faz para compensar? Como é que o corpo faz para compensar essa massa que está se expandindo? O corpo, ele começa a lançar mão de alguma das outras coisas. Ele consegue lançar mão do cérebro? Não, o cérebro vai continuar lá. O sangue arterial é essencial para ele. Ele vai jogar fora agora? Não. Então ele vai manter a quantidade de sangue arterial ali. O que é que ele joga fora? Já que a massa está expandindo lá dentro, ele joga um pouquinho de líquido céfalo-raquidiano e um pouquinho do sangue venoso. Ah, professor, então por isso que tem vítima de TCE que joga líquido céfalo-raquidiano para fora pelo ouvido, pelo nariz. Isso.
Isso, principalmente nos traumas crânioencefálicos que tem fratura de base de crânio, onde há uma expansão, o cérebro, a calota craniana não consegue comportar tanta coisa ali dentro e ela expulsa o líquido cefalorraquidiano. E aí você vai fazer, né, o teste do halo na orelha, vai ver se tem aquela rodinha gordurosa. Então, é o líquido cefalorraquidiano saindo de dentro da caixa calota craniana, porque não cabe, porque tem uma massa se expandindo ali dentro. Beleza? Professor, e aí se a massa crescer mais? Existe essa possibilidade? Existe. Existe a possibilidade da massa crescer mais. Porque se tem um vaso estourado lá dentro, o vaso pode se expandir, estourar. E aí ele vai conseguir botar o cérebro para fora? Não. Mas o cérebro vai sair de onde ele está, vai herniar. Ele vai, ó, peraí, tá me apertando aqui, peraí, porra. Pronto, o cérebro vai fazer isso, vai dar um peraí, porra. Sacou? Quando o cérebro faz um peraí, porra, ele empurra todo mundo pro lado, porque ele não pode sair. O volume de sangue arterial também não pode sair, porque é essencial, está levando nutriente para o cérebro, está levando oxigênio para o cérebro. Então, o sangue arterial ele também não vai abrir mão. Ele vai abrir mão de mais o quê? De sangue venoso, mais ainda para fora, e de mais líquido cefalorraquidiano, então. Beleza? Então, quando ele expulsa o máximo de líquido cefalorraquidiano para um lado, o máximo de volume venoso de sangue para o outro, aí ele tem a doutrina de Monro-Kelly, que é um estado compensatório. É por isso que essa massa demora a fazer efeito e por isso que o paciente tem um intervalo lúcido. É o estado compensatório do TCE, a doutrina de Monro-Kelly. Professor, quanto de líquido cefalorraquidiano e de volume venoso que esse paciente pode botar para fora, assim, nesse aumento de massa? 75 de cada. Questão de prova, tá? Questão de prova. 75 ml de líquido cefalorraquidiano e 75 ml de volume venoso, que seria o habitual de ter no cérebro, na calota craniana. Porra, eu tô falando da caixa torácica, rapaz. Então, na calota craniana, e ele vai colocar para fora para tentar compensar aquela massa que está crescendo ali dentro, mas a partir do momento que chega no limite dele ali, pronto. Acabou a doutrina de Monro-Kelly, ele vai ter um TCE e essa massa vai se expandir e vai rebaixar o nível de consciência dele, porque ele não vai ter mais condição de manter o volume arterial ali adequado, porque tem vasoconstrição, né? Tem aperto ali, vasoconstrição mecânica, tem aperto, ele não consegue manter a quantidade de volume arterial sanguíneo para manter as funções de oxigenação e nutrição dos neurônios. Beleza? Muito bom. Na herniação uncal, no pré-hospitalar, a gente bate o zóio, atufo, como diz Patrícia. Como é que Patrícia fala, meu Deus do céu? Como é? Brucutu. Aí quando você tá lá na emergência e o paciente chega, você bate o olho e brucutu já sabe que aquele paciente tem alguma alteração, um TCE grave com aumento de pique. Quando ele tem herniação uncal ou herniação cerebral. O cérebro que está aqui, ele faz isso aqui porque a massa está empurrando ele para fora. Características clínicas da herniação uncal? Algumas. Midríase ou lentidão à resposta pupilar ipsilateral, ou seja, se o paciente tem aqui, ó, parado aqui o olho, ó, tá parado aqui na midríase, ó, médio fixo assim, ó, tá aberta a pupila dele, ó, tá aqui aberta. E aí você faz a fotorreação e ela tá bem devagarinha para fechar, esse paciente tem uma herniação uncal ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão. Beleza? Então, quando o paciente tem uma anisocoria, que tem uma midríase do lado de cá e aqui esse ladinho tá fechado, então ele tem uma herniação para esse lado, tá bom? Ele tem uma herniação para esse lado, beleza? O paciente pode apresentar também fraqueza muscular contralateral, ou seja, do outro lado. Professor, por quê? De um lado, aqui em cima tá do mesmo lado e quando passa pro lado de cá, já tá do outro lado. Essa daí é a resposta que eu quero ver nos comentários. O que é que acontece que no olho acontece do mesmo lado, só que nos membros acontece do lado oposto? Eu quero saber. Se alguém colocar aqui, vai ganhar um prêmio. Eu nem vou dizer o prêmio, mas já vai ganhar um prêmio. Tá certo? Muito bom. O que é que esse paciente pode ter também? Esse paciente, ele pode ter uma coisa extremamente importante, que é decorticação ou descerebração, ou flexão normal ou anormal. Então, esse paciente ele pode sentir também decorticação e descerebração. O paciente que faz decorticação, ele faz um C com a mão. Ele faz um C com a mão, decorticação. A descerebração, ele faz o C com o braço, tá certo? Então, decorticação ou descerebração, o paciente vai fazer uma... Deixa eu ver se alguém...
Doutrina de Monroe-Kelly, já falei. AVE não é AVE. Vamos ver se alguém fala, deixa eu ver. Vias sensitivas. Bia, minha prima Bia tá aqui, hello. O que é que acontece com os feixes nervosos aqui, ó, na região inferior ao occipital? O que é que acontece aqui embaixo? Eu quero ver. Cruzamento do quê? É mais ou menos isso, Lolane. Faz uma troca. E eu gostei. Mas vamos lá, vamos mudar esse negócio aí. Inversão do. Tá, não. O nome não é esse. Ninguém falou o nome ainda. No tronco você fala que tem a decussação. Aê, garota! Decussação das pirâmides. Parabéns, viu? Deixa eu ver quem foi que ganhou o prêmio. Lemax Campeões. Léo Max Campeões. Parabéns, Léo. Sucesso. Isso aí, velho. É a decorticação das pirâmides. Ela, ó, ela inverte, tá bom? Ela varia. Muito bom. Outra coisa muito importante para o pré-hospitalar, que é bater o levou no pré-hospitalar, é o seguinte. Tríade de Cushing. Grave esse nome. Tríade de Cushing. Eu não estou falando de síndrome, eu estou falando de tríade. O que é a tríade, professor? São 3 pilares que demonstram que o paciente tem uma herniação uncal, que sugerem que o paciente vítima de trauma tem uma herniação uncal. Quais são essas 3 pirâmides, professor? Quais são essas 3 coisas que dizem assim, ó, esse cara, vítima de trauma, tem essas 3 coisas, ele pode ter uma herniação uncal. O que é? Hipertensão, ou seja, a pressão elevada, a pressão arterial sistólica elevada, bradicardia, anota aí, anota, pega o papel e caneta, eu vou esperar. Pegou? Pronto, então vamos lá. Hipertensão, bradicardia e padrão ventilatório anormal. Ou ele tem uma taquipneia, ou ele tem até uma apneia, ou uma bradipneia. Ele tem um padrão ventilatório anormal. Beleza? Então, o tripé da tríade de Cushing. Hipertensão, pressão alta. Bradicardia, ou seja, o coração está batendo devagar. E ele tem padrões ventilatórios anormais. Ele tem uma taquipneia, ou ele tem uma bradipneia, ou ele já está em apneia. Beleza? Muito bom, muito bem, excelente. Bom, e aí a gente parte para aquela coisa linda e maravilhosa que é falar de classificação do TCE. Como é que a gente classifica TCE? A gente classifica TCE como sendo, vamos lá, como sendo TCE grave, TCE moderado e TCE leve. Então, tem dificuldade, professor, em dizer se o TCE é grave, leve ou moderado? Não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está em quem vê. Por quê? O que é que nos respalda a avaliar um TCE? Se ele é grave, se ele é leve ou se ele é moderado? O que nos respalda é a escala de Coma de Glasgow. É quem nos respalda a dizer se esse TCE é leve, se é grave ou se é moderado. Um TCE leve é o TCE que você avalia a escala de Coma de Glasgow e diz assim, olha, esse paciente aqui tem um TCE leve, ele tem entre 13 e 15 na escala de Coma de Glasgow. Então, se o paciente tem entre 13 e 15 na escala de Coma de Glasgow, de pontuação, esse paciente é considerado como um TCE leve. 13 e 15, TCE leve. Ou seja, o paciente está de boinha ali. Ele pode até ter uma alteraçãozinha, tal, ali. Ele só abre o olho ali quando você chama, mas ele tem boas... Ele responde bem verbalmente, ele tem uma resposta motor adequada. Então, assim, é o paciente que tem um TCE leve, de 13 a 15 na escala de Coma de Glasgow. Fechou aí. O paciente que tem um TCE moderado é um paciente um pouco mais complicado e ele vai ter uma escala de Coma de Glasgow entre 9 e 12. Professor, se eu bater o olho no paciente, fizer a escala de Coma de Glasgow dele e ele tiver com Glasgow 9, eu posso dizer que ele teve um TCE moderado? Pode. Se ele for vítima de um TCE, ele vai ter um TCE moderado. Se ele tem a escala de Coma de Glasgow 9, ele tem um TCE moderado, até que se prove o contrário. Beleza? Então, a primeira classificação que a gente faz do TCE é conforme a gravidade e a gente utiliza a escala de Coma de Glasgow, que foi para isso que foi desenvolvida. Ah, vocês pensavam que a escala de Coma de Glasgow tinha sido desenvolvida para quê? Para avaliação neurológica de modo geral? Como diria a menina do Big Brother, né?
Negativo. A escala de coma de Glasgow foi desenvolvida exatamente para avaliação neurológica no TCE, na vítima de trauma crânioencefálico. Então, a escala de coma de Glasgow foi desenvolvida para avaliar esta gravidade do TCE. A gente usa na clínica de ousado que a gente é. Beleza? Dá para usar, professor? Dá para você ter uma noção, uma média, mas não é uma escala fidedigna de utilização clínica. Tá certo? A gente tem outras escalas várias que a gente pode utilizar na clínica para avaliação neurológica, que não a escala de coma de Glasgow, que foi especialmente desenvolvida para trauma. Beleza? Muito bom. Então, se o paciente tem um TCE moderado, ele tem na escala de coma de Glasgow de 9 a 12, na escala de coma de Glasgow, de 9 a 12. Beleza? Muito bom. Se ele é um paciente que está abaixo de 9 na escala de coma de Glasgow, ele tem um TCE grave. O paciente que tem TCE grave, obviamente, a gente já vai pensar no que para ele? Nenhuma proteção da via aérea. Porque se ele tem, na escala de coma de Glasgow, um Glasgow abaixo de 9, ou seja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, oxente, 2 e 1, tá louco, surtou agora, pronto, tá falando de Glasgow 2 e Glasgow 1. Professor, existe Glasgow 2 e Glasgow 1? Depende. Depende. Se você estiver falando da escala de coma de Glasgow normal, não existe. É de 3 a 15. Se você estiver falando da escala de coma de Glasgow P, ou escala de coma de Glasgow menos P, como queira chamar, essa escala de coma de Glasgow tem uma outra avaliação, que não só a ocular, a verbal e a motora. Ela tem a avaliação pupilar. A escala de coma de Glasgow P é a escala de avaliação de coma de Glasgow com a avaliação pupilar associada, onde você vai somar a ocular, com a verbal, com a motora e subtrair a pupilar. Anotou? Anotou? Se não anotou, vai no feed depois, que vai estar lá, bonitinho, escala de coma de Glasgow P. Tem lá embaixo, 2019. Te vira nos 30. Vai buscar que tem. Top das galáxias. Beleza? Então, a primeira forma da gente avaliar a gravidade de um TCE é utilizando a escala de coma de Glasgow desse paciente. Se ele estiver abaixo de 9, bebê, a gente já vai pensar numa proteção para a via aérea dele, porque esse paciente ele não tem mais proteção de via aérea. Professor, o que seria proteção de via aérea? Capacidade de tosse, capacidade de lateralizar a cabeça para o vômito não voltar, tá certo? Então ele não tem mais essa capacidade, tá bom? Ele perde reflexo de tosse. Então, quando o paciente perde reflexo de tosse, ele perde a proteção da via aérea, proteção natural da via aérea. Beleza? Então, esse paciente é passível, sim, de uma intubação orotraqueal. Tá bom? Beleza. Muito bem. Quanto ao mecanismo, a escala de coma de... A lesão cerebral traumática, o TCE, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser dividida entre fechado e aberto. Deixa eu ver aqui, que eu nem rastei mais. Gente, eu nem consigo ver, gente. Vocês estão falando aí, mas eu não consigo ver, né? Muita coisa. Então, quanto ao mecanismo, um trauma crânioencefálico ele pode ser fechado ou ele pode ser aberto. Fechado é quando, professor? Né? Fechado é quando é fechado. Quando não tem abertura. Quando não há uma penetração da dura mater. Tá certo? Geralmente é decorrente de um acidente automobilístico, de uma agressão. Quem nunca pegou uma porretada, uma paulada, uma queda, que o paciente fez um afundamento? Cara, eu já peguei um afundamento, um TCE. Foi até leve o TCE, o cara tava bem até. Peguei. Amigo, gente boa, cara. O cara, velho, era último ano de medicina. Tava jogando handball. E o cara enfiou o joelho na testa desse cara. Fez um afundamento sinistro, bicho. Nossa Senhora. Até hoje eu lembro. Ele é primo de um médico que trabalha comigo, então fui eu e o primo dele atender ele. E chegou lá, o cara falou, rapaz, é meu primo, meu Deus do céu, é meu primo, acorde. Eu falei, calma. E o cara com afundamento sinistro, velho, aqui. Então aquele mecanismo, né, quanto ao trauma, aquele mecanismo foi fechado. Houve um TCE e afundou a testa do rapaz. Quando o trauma é classificado quanto ao mecanismo em aberto, é quando há a penetração da dura mater. Quando é que geralmente atravessa a dura mater? Quando há um tiro, quando há uma facada, tá certo? Então, assim, altas possibilidades de penetração de dura mater. Beleza? Muito bom. Quanto à morfologia, a gente tem lesões em couro cabeludo, que são aquelas que perdem o sangue, parece que tá matando um boi ali,
tá certo? Também sangra demais quando há o desluvamento, que são as lesões de couro cabeludo. Desluvamento também é sinistro, então, principalmente em mulher, geralmente tem também desluvamento e é sinistríssimo, sangra horrores, tá bom? Também tem as fraturas de crânio, quanto à morfologia, que aí entra afundamento, se vai ser em afundamento, se vai ser geral ou linear, aí a gente tem um risco aumentado para o aumento da pressão intracraniana e da meningite, não é? Porque se você tem uma lesão no osso ali, você pode irritar as meninges e essa irritação pode levar a uma meningite, tá certo? O que o paciente precisa nesse momento aí vai ser uma avaliação de neurocirurgia, então a gente precisa encaminhar ele para uma unidade de referência, tá certo? Não adianta pegar o paciente que tem um TCE grave com a morfologia de uma fratura de crânio com afundamento e você encaminhar esse paciente para uma UPA. Ele não vai ser assistido adequadamente lá, não que os colegas da UPA não consigam resolver o problema dele, mas não conseguem mesmo porque nem tomografia tem lá, beleza? E também outro sinal importantíssimo que a gente deve ficar atento são os sinais das fraturas de base de crânio, né? É o olho de guaxinim, né? Que é o hematoma periorbital bilateral. Ninguém faz olho de guaxinim um olho só não, tá? Olho só pode ser até uma lesão de um trauma contuso, mas aquela lesão bilateral, o olho de guaxinim é sim uma característica de fratura de base de crânio e também o sinal da batalha, né? Aquele sinal aqui atrás, ó, retroorbital aqui, na região retroorbital aqui, atrás, em cima aqui do processo mastoide, tá certo? Aquela lesão em cima do processo mastoide. É muito importante também que a gente fique atento aos sinais de fratura de base de crânio, até porque a gente não vai, por exemplo, fazer uma sondagem vesical num paciente que tem suspeita de fratura de base de crânio. Além disso, a gente pode procurar também outras possibilidades para enxergar uma fratura de base de crânio, como o sinal do halo, né? Como a gente já falou, é a procura de líquido cefalorraquidiano, beleza? Muito bom. Tratamentos, né? O que é que a gente vai fazer por esse paciente? Imediatamente, né, a gente vai abordar o XABCDE, a gente vai tentar minimizar as lesões cerebrais secundárias, ou seja, se o paciente já tem um sinal de herniação, a gente pode fazer uma hiperventilação até chegar à unidade de referência. O objetivo é ter uma PaCO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio. Óbvio que no pré-hospitalar a gente não tem essa condição de avaliar a PaCO2 do paciente, tá certo? Mas, dentro do ambiente intra-hospitalar da emergência, a gente pode ter essa condição. Então, o objetivo é esse, PaCO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio. A gente precisa também avaliar a mudança do padrão da ventilação desse paciente, a frequência dessa ventilação e a profundidade dessa ventilação. Procurando o que, professor? Tríade de Cushing. Não se esqueçam da tríade de Cushing. Hipertensão, bradicardia e alteração do ritmo ventilatório, beleza? Muito bom. As prioridades aí é manter uma pressão arterial sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio, como é em todo paciente vítima de trauma. A cabeceira aí pode estar elevada ou não, depende da circunstância, a 30 graus, tá certo? A temperatura do paciente deve se manter estabilizada ali, né, dentro da normalidade. A consulta com a neurocirurgia não pode ser retardada de forma nenhuma e a gente pode lançar mão também de um diurético extremamente potente, que é o manitol, que a gente pode utilizar em sinais de herniação uncal. Acho que toda ambulância do SAMU avançada tem manitol para a gente utilizar nesses pacientes, tá certo? Com herniação uncal, onde a gente vai fazer uma desidratação daquele local, vai diminuir a quantidade, tá certo? Vai diminuir a quantidade de volume vascular daquele paciente, diminuindo assim, retardando assim o aumento da PIC, tá bom? Então a gente pode lançar mão também desse diurético extremamente potente, que é o manitol, tá bom? Perguntaram aí, PA de quanto? A pressão arterial sistólica acima de 90. 90, 100, 110, tá show de bola. Não precisa fazer pico de pressão de 120, 120, não precisa, tá bom? Dicas de vida pra gente finalizar, mais 2 dicas de vida para finalizar, hein? Para finalizar. Muito bem. 10 milímetros de mercúrio é considerado uma PIC normal. Então, a PIC normal, 10 milímetros de mercúrio é uma PIC normal. PICs acima de 40 milímetros de mercúrio geralmente são encontrados em paciente grave. Então, um paciente que tem uma PIC de 45, 50 é um paciente tenso, um paciente sinistro. A colega está falando que em unidade de suporte básico também tem. Aí depende do SAMU, né? Aí depende. Aqui, por exemplo, em Salvador não tem. Tá? Em alguns SAMUs também que eu rodo não tem. Então, depende muito do SAMU, da distribuição, da quantidade e tal. Então, show de bola. Que bom que tem e eu espero que os médicos reguladores orientem o uso, né?
Além de falar da PIC, eu falo o seguinte, que na pressão, quando há, né, a compressão do terceiro par craniano, geralmente acarreta em midríase e perda do trato motor do lado da herniação, naquele momento. E, consequentemente, fraqueza do corpo do lado contralateral, do lado oposto à lesão. Então, geralmente, há a midríase, né, e há também a perda por conta da compressão realizada no terceiro par de nervo craniano. Beleza? Muito bom, meu povo. Era isso. This is it. Tá certo? Eu vou virar o celular. Não se esqueçam de mandar informar. Olha, a gente já tá perto dos 40 mil, velho. A gente já tá perto dos 40 mil, bicho. A gente tem que, ó, subir esse negócio e 50 logo. 50, meu irmão. O negócio é pancadar, sacou? Então, assim, tá legal, tá gostando, tá bacana, compartilha, velho. Marca o cara, manda a postagem que você mais gostou. Desafio você. Mande a postagem que você mais gostou daqui. Manda pra galera, pô. Manda pra um colega. Fala, velho, ó que postagem massa. Manda. Vai que o cara goste. Vai que o cara segue. Vai que o cara tá aqui assistindo a live do Play com vocês e compartilhando essa sincronicidade que a gente tem. Não é? Então, vou virar o celular, vocês vão fazer a nossa selfie bonitinha para marcar o professor, tá bom? Marca o professor, porque é importante marcar que eu vou repostar todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência, de novo, tá certo? Muito obrigado pela companhia de vocês nas nossas terças. Eu vi aí que a galera, ó, em alta, aí bateu 150 pessoas assistindo ao mesmo tempo, então, ó, beijo enorme para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu adoro falar de trauma, vocês perceberam, né? Sem parar. Então, adoro. Vou virar aqui para vocês fazerem a nossa selfie, tá certo? Vou fazer bonitinho hoje, né? Vamos lá? Selfie! Peraí que tá escangalhado aqui o negócio. Aê! Muito bom. Marca, tá certo? Porque, assim, quem tava aqui assistindo a aula e não marcar, tem um negócio que diz assim, ó, toda terça as lives do Play, toda terça. Tem gente que tem um negócio que diz assim, ó, que se tiver aqui, assistiu a live do Play e não marcar o professor, são 5 anos sem fazer amor. 5 anos sem fazer amor, tá certo? Então, é o momento de vocês marcarem para evitar fadiga. Evita a fadiga. Vai que dá certo a negócio. Então, assim, ó, são 5 anos sem fazer amor, gente. Marca o professor, tá certo? Beijo para vocês, boa noite, tá certo? E a gente se vê por aqui, por lá, por acolá, tá bom? A live vai ficar salva 24 horas, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus, boa noite.